Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Hoje nós vamos fazer a revisão sobre filosofia, nossa segunda avaliação. Nós vamos falar de 4 grandes filósofos dessa época, na verdade 3 filósofos e uma filósofa incrível que vai ser a Hannah Arendt. A gente vai destacar as principais características. O teor da revisão não é exaurir o conteúdo dado em sala, mas dá algumas direções e alguns pontos centrais, ok? Então não dá para ficar sem estudar a matéria que foi vista, todo o material e olhar o caderno, tranquilo? Então vamos lá. Começando, nós vamos falar então de Hannah Arendt. Hannah Arendt ela vai falar sobre o poder não violento. Então ela vai falar sobre a construção desse poder legítimo. Ela é totalmente avessa à violência. Ela diz que o poder legítimo ele é construído e que a violência ela gera submissão. No contexto da vida dela, ela foi uma refugiada, ela foi para o campo de concentração, foi torturada. Então existe todo um histórico acerca de violência e imposição que fez com que ela tivesse essa experiência e fosse totalmente contrária a isso. Então, Hannah Arendt vai destacar a ideia do poder não violento, a união das pessoas pelas palavras e que a violência não gera nada além de submissão por meio de uma coação. Então ela é algo negativo, ela destrói o poder e ela não legitima o poder. Ela também é uma defensora dos direitos humanos, em especial a questão de cada cidadão ter a sua nacionalidade. Então ela é contra a ideia da percepção de apátrida. No mais, ela fala ainda sobre uma perspectiva da banalização do mal. E esse tema é muito interessante porque ela disse que o mal se tornou algo muito comum e tem 3 subterfúgios que podem ser utilizados para o exercício do mal, que ela se mostra contra nesses viés. Então, o primeiro dele é o estrito cumprimento do dever, onde a pessoa, o agente, simplesmente imbuído na necessidade de cumprir uma determinada ordem, deixa de entender sobre o certo e errado e simplesmente o segue. O segundo é sobre a alienação idealista, quando a pessoa perde a sua capacidade cognitiva de discutir aquilo que é certo e errado e ela parte de um pressuposto de ideal. Então ela perdeu a capacidade de raciocínio individual no sentido de que aquele ideal é maior do que o seu próprio poder de decidir o certo e errado, então ela entende por aquele ideal, independente do seu âmbito de justo ou injusto. E por fim, a ascensão individual, pois a sociedade prima por ascensões individuais e a questão de superar o outro, a forma de superar o outro, a modalidade que isso exige, ela pode ser uma representação de um injusto, de uma maldade inerente à sociedade e que é estimulado pelo contexto social que a gente vive. No outro giro nós vamos falar de Gandhi. E aí de Gandhi a gente colocou algumas poucas variáveis sobre ele em especial, mas vamos falar aqui dessas 3 palavras que ele colocou como se fossem os 3 caminhos, os 3 preceitos, a filosofia de vida de Gandhi, que vai ser a ahimsa, que vai ser a busca da verdade, então a ação de agir, a satyagraha, que é a resistência, a forma desse pensar, dessa filosofia, e por fim a swarai, que vai ser a liberdade e a finalidade a que se alcança. Okay? Então Gandhi também utilizava do poder da não violência, quer dizer, ele primava por buscar uma revolução não violenta. Então ele também acreditava que o poder legítimo não era pautado em violência, mas sim de formas legítimas de atrair essa relevância. Então, por exemplo, a questão das greves de fome, as manifestações individuais e coletivas no sentido de evitar os abusos, e ele foi uma pessoa que conseguiu mudar toda uma população, um grupo social, e justamente em razão da ação do não poder da violência. Então ele fez o contrário, fez o poder da pacificidade, então no estilo de vida que ele pregava. Daí depois nós fomos para John Rawls. E aí John Rawls tem que lembrar que a obra principal é chamada de Uma Teoria da Justiça. Essa uma teoria da justiça não se acampa da ideia de exaurir o que é justiça, por isso que se chama de uma teoria. Não quer dizer que é a única, que é a melhor, mas que seria uma das ideias. E ele vai falar de uma concepção que ele chama de posição originária, onde o cidadão, antes mesmo de estar na sociedade, ele é tirado dessa percepção social e aí ele, junto com outros membros da sociedade, decidem os parâmetros que vão ser inerentes à sociedade sem estar vivendo elas. Me explico. É como se fosse um estágio espiritual onde ambas as partes não sabem aonde vão. Então isso é o chamado do véu da ignorância, porque pode nascer pobre e o outro pode nascer rico. Então como eles não estão viciados sobre aonde vão parar e quem serão eles vão pensar em circunstâncias que possibilitem tanto aquele que vai nascer pobre ou que pode nascer rico ascender, assim como o outro que não vai ter nada ou que já tinha tudo. Então é uma distribuição da forma de ascensão. Então reconhece a desigualdade, reconhece que essa desigualdade social vai acontecer
mas o que não pode acontecer é de que não se tenha uma equidade. Não pode se deixar de analisar a equidade, ou seja, analisar essas diferenças sociais e permitir com que aquele que tenha menos oportunidade passe a crescer. Por isso essa percepção da posição original e o véu da ignorância. Bem, ele vai falar ainda sobre a questão da noção de Fairman, do justiça comum, né, do justiça entre os homens, justamente em razão desse véu da ignorância. Vai falar das instituições públicas e vai falar que elas são a representação do poder que emana do povo, então o povo legitima a ideia das instituições públicas e diz que, em que pese existir a possibilidade de corrupção individual, ela não deve contaminar a percepção geral do órgão, porque se for geral, então a instituição ela perdeu o seu objeto. Ele ainda fala da teoria da desobediência, que é muito semelhante com essa percepção do poder da não violência, que a teoria da desobediência é justamente fazer um contraponto, mas sem o uso de uma violência. Então, fazer uma greve, por exemplo, é uma forma da teoria da desobediência. É quando a manifestação, quando as pessoas vão à rua questionar, não necessariamente agredir, porque se você comete qualquer tipo de ato de violência, então passa a não ser mais poder. Isso destrói o poder, destrói a legitimidade. Então, ele fala qual seria essa forma. A desigualdade social, como eu disse, ela é legítima, porque sabe-se que há uma régua, que a gente brincou lá atrás, de quando a gente falou de Aristóteles e a régua de Lesbos, e aí a gente fala então da questão da necessidade da distribuição. Vai haver a desigualdade? Vai haver a desigualdade, mas tem que haver uma distribuição equitativa de oportunidades, permitindo que aquele que teve menos oportunidades possa ascender. No mais, a lei da posição originária é importante a gente destacar o princípio da diferença e igualdade de oportunidade. Cada pessoa é única, portanto, ela vai ter aptidões únicas. Isso implica dizer que uma pessoa pode ser melhor em leitura do que a outra, que pode ser melhor no futebol do que o outro. Então, isso é inerente ao indivíduo, e John Rawls percebe isso. Agora, ele diz que deve haver uma igualdade de oportunidades. Se tu é muito bom no futebol e tem essa possibilidade de ascensão, ótimo, mas às vezes ele é muito bom nos estudos, ele é muito bom em humanas, em exatas, então eu tenho que conceder as diferentes tipos de oportunidade para que se possa atingir um mesmo segmento social, ou pelo menos apaziguar os segmentos sociais, no sentido de que todos possam se elevar. Já no caso de Jung e Habermas, que foi o último que nós falamos, nós vamos falar da teoria do agir comunicativo. E aí, teoria do agir comunicativo, 3 pilares. A compreensão da dimensão da verdade, a busca da verdade, lembrando daquilo que a gente já estudou sobre verdades e a compreensão de evidências e certezas. A experiência intersubjetiva, aquilo que é vivenciado de forma social, ou seja, o que a sociedade vivencia, aquele subjetivo interno de cada um. E, por fim, a dialógica social, que é a interação, onde as partes vão conversar. A teoria do agir comunicativo, ela prima por uma ideia de mediação na busca de um consenso. Consenso, mediar, dialética aristotélica, as pessoas vão arguir, ponto contra ponto, e aí então vão chegar a um denominador comum. Isso é a busca de um consenso. Isso é mediar os interesses. E ele vai dizer que isso vai se dar por meio de fatos linguísticos, por meio da fala, então, por meio das suas expressões. Então, ele diz que o consenso dialógico ele é fundamental para a gente atingir as finalidades da teoria do agir comunicativo, onde a participação é ativa das pessoas por meio da sua voz. E aí ele combate a ideia do apriorismo desnecessário, que é uma pré-concepção, ou seja, você tem uma pré-mentalidade sobre determinado tipo de assunto sem conhecer a fundo. Então, aquelas ideias de ter um julgamento antecipado de algo. E o moralismo reacionário, que é aquela coisa autodefensiva, onde você fica fechado para a crítica e a primeira coisa que você faz é se defender e impedir de ouvir um contraponto. Então, ele diz que isso deve ser combatido, ok? Nessa busca desse consenso, esse consenso, por suposto, não deve ser um consenso de uma pessoa, então ele tem que ser um consenso comunitário, onde problemas comuns, problemas de todos, serão resolvidos por meio de soluções comuns a todos. De igual forma, a ética deve estar presente nesse tipo de debate, justamente porque a ética se acampa da percepção sobre o justo, sobre o que é o justo e o injusto naquela sistemática. E a realização discursiva é justamente permitir que haja o debate, primando pelo justo, pela percepção de justo, ouvindo ambas as partes. Aqui no caso, toda a comunidade, por isso consenso comunitário, consenso coletivo, que é justamente o contraponto de unilateralidade da razão, porque você afasta aquela única razão exclusiva e aí você permite então uma dimensão intersubjetiva, ou seja, é um universo de experiências, de trocas de experiências por meio do nosso agir comunicativo, onde as pessoas vão ter voz ativa para poder fazer um ponto e contraponto, então mediar os seus interesses.
Acerca da ética do discurso, que não vai ser tão objeto da nossa prova, a gente vai ter a pauta sobre o procedimento, e o procedimento desse debate ele deve ser imparcial, porque sobre o conteúdo ele vai variar de acordo com que tipo de assunto que está sendo debatido. E aí o exemplo é a questão do aborto. O aborto vai atrair concepções que vão estar atreladas a esse moralismo reacionário ou não, a depender de cada forma de concepção sobre a temática, que talvez o seu conteúdo pode ser eticamente equivocado no sentido de determinado grupo social. Então ele não entra nessa questão da ética dentro do conteúdo, mas sim do procedimento. Permitir que esse agir comunicativo ele não tenha vícios que impossibilite um consenso. Lembrando, o consenso vai estar atrelado de ouvir um ponto, contraponto e chegar então num denominador. Tese, antítese e aí síntese, né? E aí por fim a questão do exame da validade das normas, que a ética no discurso permite o exame do porquê da existência das normas. Quer dizer, esse tipo de discurso ele vai atrair a possibilidade de falar qual é a necessidade da existência, qual é a validade desse tipo de norma no ordenamento jurídico, qual é a necessidade de ter uma norma de controle social, por que ela existe. Então essa é uma das permissões que a gente vai estar verificando dentro da ética do discurso. Bem, para a nossa prova, acredito que isso daqui são boas diretrizes. Repito, não serão suficientes para exaurir completamente o tema, mas são boas diretrizes para a gente concluir isso daí. Belezinha? Então, até a próxima.